Oi, meu nome é Melk e há um bom tempo atrás eu vi um vídeo um exposed do MrBeast, mas como eu não assisto conteúdo dele, meio que eu não me interessei. Há menos tempo atrás eu vi um vídeo do iShowSpeed comemorando o título da Copa das Nações Africanas lá em Senegal e outros vídeos dele na África. E há bem menos tempo atrás, hoje exatamente, eu vi um vídeo que comparava a forma como o MrBeast faz conteúdos lá no continente africano e a forma como a ShowSpeed faz também esses conteúdos no continente africano. E aí eu resolvi trazer um pouco da minha perspectiva a respeito disso no vídeo de hoje. Como eu disse, eu tive a inspiração para fazer esse vídeo assistindo um vídeo. Esse vídeo tá em inglês, tem uma abordagem diferente dessa que eu tô tentando trazer nesse vídeo, mas eu vou deixar esse vídeo original aí na descrição se você quiser assistir. De início a gente precisa introduzir quem são essas pessoas, né? Pra você que não conhece, o MrBeast é o maior youtuber do mundo, provavelmente o mais rico. Eu não sei se ele tem o canal com mais inscritos, mas se eu não me engano ele tem. E ele faz conteúdo que dá muito dinheiro. Ele tem um conteúdo inclusive lá no Prime Video. E ele é tipo o Luciano Huck do YouTube. Quando eu digo que ele é o Luciano Huck do YouTube, isso quer dizer exatamente o que eu disse. Pega o Luciano Huck. Se você não conhece quem é o Luciano Huck, pesquisa aí no YouTube. Depois você assistir esse vídeo. Luciano Huck e Guga Figueiredo. Que aí você vai entender quem é o Luciano Huck. Ele, o MrBeast, é o Luciano Huck do YouTube. E aí, entre os diversos conteúdos que ele faz, tem alguns conteúdos que são meio que programados, que os vídeos não deixam claro isso, que são atores, que parece que você tá assistindo um conteúdo real, parece que ele tá dando 1 milhão pra uma pessoa aleatória que ganhou um joguinho lá, mas eles escolhem quem vai ser a pessoa que vai ganhar, sabe? E isso nem faz parte da crítica que eu escolhi tecer nesse vídeo. A parte diz respeito a como ele grava conteúdos na África. Ele tem alguns vídeos ajudando pessoas lá no continente africano, e ajudar as pessoas não é exatamente o problema. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais no decorrer desse vídeo, mas ele tem vídeos lá que ele vai pra ajudar, sei lá, uma tribo isolada que não tem água, que tem que andar pra buscar água, e ele vai e constrói um poço lá. Do outro lado nós temos o iShowSpeed, que grava diversos conteúdos também lá no continente africano. Mostra pessoas em comunidades mais isoladas, inclusive pessoas que precisam também se deslocar para buscar água, mas também mostra ambientes mais urbanizados, mostra pessoas em locais mais urbanizados, pessoas com culturas uma parte cultural mais tradicional, tanto pessoas com uma parte cultural não tão tradicional quanto o que a gente está acostumado a ver sobre o continente africano. Ele é um cara meio malucão assim das ideias, ele tem um vídeo dele quase tacando fogo no quarto dele, tem outro que ele dá um mortal em cima de uma mesa, ele é meio assim, ele late para as pessoas, mas ainda assim ele parece ser uma pessoa muito, tipo assim, muito impulsiva de certa forma, mas muito natural, muito real, por assim dizer, para usar esse termo. Agora que nós introduzimos essas duas pessoas, não vou fazer uma revisão de história aqui, porque, né, vai pesquisar aí também, mas entendendo como é a história do mundo, entendendo sobre como a história é contada por aqueles que venceram, e isso é uma visão eurocêntrica da história, a gente percebe como as narrativas que são contadas a respeito da África são específicas. E aí a gente pode falar sobre imperialismo, sobre colonialismo, sobre neocolonialismo. Os caras sentarem e falarem assim, rapaziada, vamos dividir a África aqui. E dos 50 e poucos países que existem na África, só se a gente pegar o exemplo do Congo belga, a gente já vai entender um pouquinho, já vai entender muito sobre isso. Inclusive, tem alguns países do continente africano que foram se tornar independentes, e eu tô falando independência de deixarem de ser uma colônia, o que não significa estabilidade financeira, estabilidade política de forma nenhuma, mas tem alguns países do continente africano que deixaram de ser colônias nos anos 90. A África do Sul, nos anos 90, meu Deus do céu, né? E aí, com tudo isso em mente, a gente pode começar a pensar sobre o MrBeast. O senhor besta, o MrBeast, vai lá pra alguns países da África, como eu disse, pra contar essas histórias, tipo assim, olha, gente, como essas pessoas sofrem. Sabe aquela foto em preto e branco da criança ali extremamente magra? Que, inclusive, quando eu vi aquela foto quando eu era criança, eu fiquei pensando, por que ninguém foi ajudar a criança? Por que foram tirar foto? Mas aí tem uma pulseirinha lá na criança, que ela já tava sendo meio que acolhida pela ONU e tal. Mas ainda assim é muito esquisito essa espetacularização do sofrimento. Eu sei que era meio que pra mostrar essa vulnerabilidade das pessoas, mas existiam outras formas de falar sobre isso, que não chocam tanto. Eu sei que é uma parte da fotografia, há um dilema sobre isso, mas no caso do MrBeast, essa questão de esse dilema existir de, poxa, uma espetacularização do sofrimento, estou mostrando a realidade, não existe. O MrBeast, ele grava esses conteúdos lá no continente africano, onde ele vai tipo assim, olha, gente, eu estou aqui para ajudar as pessoas. Essas pessoas aqui são pobres miseráveis, elas precisam ser ajudadas. E eu vou ajudar essas pessoas com o meu dinheiro. O que, inclusive, abre um parêntese para eu falar sobre as pessoas aqui que no Brasil divulgam tigrinho, divulgam casa de aposta, tira dinheiro dos outros,
Aí vai lá pro continente africano, vai lá pra algum país da África pra ajudar as pessoas. O que também me leva a pensar sobre as pessoas que escolhem adotar uma criança lá no continente africano, né? Não é como se tivesse criança em sofrimento aqui no Brasil também. Não é como se tivesse criança precisando ser adotada aqui no Brasil também, né? Mas enfim, o MrBeast grava esse conteúdo ajudando as pessoas e não é um problema ele ajudar as pessoas. O problema em relação ao MrBeast ajudar as pessoas fica claro quando a gente observa como o iShowSpeed faz as lives que ele faz lá no continente africano. E aí, como eu disse, o Speed também grava conteúdos lá no continente africano, só que nas lives dele é algo completamente diferente, sabe? A primeira que eu vi foi essa da comemoração do título da Copa Africana de Nações, em Senegal. E aí, só nessa primeira já dava pra perceber a diferença, sabe? A primeira live que eu vi do Speed era tipo assim, todo mundo comemorando, uma festa gigantesca lá. É como se fosse o carnaval aqui no Brasil, só que sem, acho que com menos putaria. Mas parecia o carnaval assim no sentido de estar uma festa gigantesca. Eu poderia citar a Copa do Mundo, mas... Era tipo Copa do Mundo, mas acho que as pessoas não ligam tanto pra Copa do Mundo quanto ligam pro carnaval, tá ligado? A não ser que a gente ganhe, aí é outras histórias. Mal agouro, não pode falar dessas coisas. E aí a primeira live que eu vi foi essa, mas ele tem outras lives. Essa é em Senegal, mas ele tem outras lives em outros países. Na Etiópia, por exemplo. E aí são lives mostrando diversas coisas. Tem lives em comunidades mais tradicionais, mais isoladas dos centros urbanos, dos grandes centros urbanos. Mas também tem lives em grandes centros urbanos com diferentes pessoas, e ele conversa com as pessoas, ele tenta conversar com as pessoas em inglês às vezes, que não dá pra entender tanto assim. Nem todos os países falam inglês assim, e nem todas as pessoas falam inglês tanto assim. Mas as lives que ele faz são muito diversas, enquanto o conteúdo que o MrBeast faz é o conteúdo da fotografia em preto e branco. E é esse o ponto que eu acho interessante. Não é um problema você ajudar as pessoas no continente africano ou em qualquer outro lugar do mundo, porque há desigualdade e há sofrimento em qualquer lugar do mundo, né? Pra uma pessoa tá muito rica, pra o Elon Musk tá muito rico, alguém lá na África do Sul teve que estar muito pobre. Pro papaizinho dele ser muito rico, alguém na África do Sul, alguém, a gente sabe quem, teve que ser muito pobre, né? Há certo problema em só retratar essas histórias, tipo assim, poxa, existem desigualdade, existem problemas em outros lugares do mundo. Existem crianças pra ser adotadas também no Brasil, por que você precisa ir pra África pra adotar uma criança de lá, sabe? E aí essas histórias que as pessoas escolhem contar muitas vezes nessa visão eurocêntrica, nessa visão de eu estou aqui para salvar as pessoas, nesse semi-messianismo, sabe? É uma questão que, imagina que você tá no Brasil e que você escolhe mostrar o Brasil igual a alguns episódios dos Simpsons. Tem um vídeo muito bom sobre essa questão dos Simpsons que é um pouquinho de preconceito, mas não é só isso, esses episódios dos Simpsons. Mas imagina que você escolhe mostrar a história do Brasil do jeito que os Simpsons mostraram, sabe? Mostrar o Brasil daquele jeito. Tipo assim, um jeito bem estereotipado, bem preconceituoso. E durante anos a história que as pessoas contam sobre o Brasil é essa história. O que o MrBeast faz é repetir essas histórias. Repetir a fotografia em preto e branco, sabe? E aí o que o Speed faz é justamente o contrário. É mostrar a diversidade cultural, étnica, identitária que existe no continente africano. Ele vai e mostra pessoas que precisam andar pra pegar a água, mas ele também vai pra mostrar como as pessoas são bem desenvolvidas, como tem grandes centros urbanos, como a África é um continente muito diverso. São mais de 50 países. E aí, como eu falei, não acho que exista um problema em ajudar as pessoas. A gente também precisa pensar um pouco de uma forma meio moral, ética, sobre por que as pessoas escolhem ajudar e querer mostrar, olha gente, como eu tô fazendo bem pras pessoas, numa vibe meio filósofo pitão das ideias. Mas eu acho que a questão não é somente o fato de ajudar e querer mostrar que você tá ajudando as pessoas, mas é também fazer isso e contar sempre essa mesma história, sabe? Essa história de sofrimento, de vulnerabilidade. E aí o Speed faz justamente o contrário, e o que me faz perceber que de fato ele se inspira muito no Luffy. Pra você que também não conhece, o Monkey D. Luffy é um personagem de uma animação japonesa que ele basicamente é tipo o Speed, sabe? Ele tem muitas habilidades atléticas, e o que inclusive é outra parte do Speed que não tem nem tanto a ver com esse vídeo, mas o Speed corre muito bem, ele tem um físico muito bom, ele pula, ele dá mortal, ele faz um monte de coisa assim. E isso parece muito com o Luffy, esse jeito meio expansivo de agir e tal. E também esse jeito meio bobão, meio engraçado do Luffy agir, que parece com o do Speed, mas de também ser muito bom com as pessoas, de ser muito carismático com as pessoas, sabe? Não tem jeito, o Oda é gênio. E aí eu acho que isso é muito intencional e mostra como o Speed meio que, tipo assim, ele parece ser esse cara meio bobão, mas ele escolhe fazer as coisas certas, sabe? Tipo assim, ele é meio maluco das ideias, mas ele faz algo que muitas outras pessoas não estão fazendo, e é algo que é muito importante, não só para as pessoas que estão nessas comunidades, mas também para quem está vendo de fora, sabe? E aí, abrindo outro parêntese para falar sobre história, eu já vi algumas pessoas falando lá nos Estados Unidos que, não, eu sou preto porque eu tenho parentes ameríndios, não porque eu tenho parentes africanos, sabe? E aí,
parte do processo do Speed também mostrar a África diversa, a diversidade que existe no continente africano, também ajuda essas pessoas a se identificarem, sabe? Tipo assim, poxa, eu tenho parentes que são, eu tenho ancestrais que são do continente africano, e tá tudo bem, sabe? De não contar essa história de que, não, eu não faço parte da África, desse menino magricelo sofrendo da foto em preto e branco. E aí, eu acho que é proposital, e é muito interessante de observar como o Speed, meio que sendo esse cara meio caricato, meio bobão, por assim dizer, ele ainda consegue fazer muita coisa bacana, inclusive ele faz doações também lá para as pessoas que ele tá tendo contato, mas mais do que fazer as doações, ele dá o protagonismo para essas pessoas. A história é contada pelos vencedores. A história que a gente conhece é uma história muitas vezes eurocêntrica, uma história contada pelas pessoas que dominaram o continente africano, que dominaram as Américas, que destruíram metade do mundo. E aí a história que o Speed escolhe contar é a história que tem o protagonismo das pessoas que viveram as narrativas, sabe? A história das pessoas que estão lá. Tanto as pessoas que estão em ambientes mais isolados, que estão em locais mais tradicionais, por assim dizer, quanto as pessoas que estão em ambientes mais urbanos, mais industrializados. Ele conta essa diversidade de histórias. São mais de 50 países, então, tipo assim, não existe uma cultura única, existe um conjunto de culturas. E aí esse conjunto de culturas é o que o Speed escolhe mostrar, em vez de mostrar, tipo assim, olha as pessoas sofrendo. E eu não acho que... não conheço o Speed o suficiente, não acompanho tanto assim do conteúdo dele. Eu assisti mais essas lives, assim, que ele tava fazendo lá, e eu não sei dizer como é que ele é. É claro que é uma relação parasocial, não conheço o cara, assim como não conheço o MrBeast. Mas é interessante observar como um cara meio maluco das ideias, que fica dando mortal e latindo pras pessoas, e andando sem camisa por tudo quanto é lugar, consegue ser um cara que faz um papel tão importante de mostrar, tipo assim, a internet ainda pode ser um lugar bacana, e fazer um papel de mostrar essa diversidade que existe nos países da África, e eu acho que isso é algo muito interessante da gente observar. E acho que basicamente era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa um likezinho aí, dá uma olhada nos outros conteúdos que eu tenho aí no canal, e antes que eu esqueça, aproveite o dia.